13 de agosto, como anunciado, você já ouviu nas chamadas durante a nossa programação, que o Mesa Redonda, então, a partir de hoje, durante 6 edições, receberá os principais pré-candidatos a prefeito aqui de Itaió. A decisão foi tomada em conjunto com os participantes e ficou decidido que seria por ordem alfabética. Porém, Cassiano Marafon, do PT, teria compromisso na data pré-agendada e entrou em acordo com outro pré-candidato, o atual prefeito Hugo Lemberg, para fazer essa troca. Portanto, a agenda ficou definida com Almir Reniguski hoje, dia 13, Hugo Lemberg no próximo dia 20, Cassiano Marafon dia 27, José Nazato no dia 13 de setembro, Paulo Inácio Uma no dia 10 e no dia 17, fechando essa roda de conversa, Tiago Maestre também participando conosco. Só lembrando que as perguntas serão as mesmas para todos e o tempo máximo será de 20 minutos com cronômetro. Os critérios foram adotados então para que não favoreça nenhum pré-candidato. Durante então 6 quintas-feiras, a Rádio Educadora trará os principais pré-candidatos a prefeito e todos com o mesmo tratamento. E a gente começa então, como anunciado, está aqui ao vivo em nossos estúdios, Almir Reniguski, representante do PSDB, presidente do PSDB aqui de Itaió. As lideranças, Almir, do seu partido, lhe vêm como um bom nome para disputar o pleito em Itaió no ano que vem. Se então não for o seu nome indicado, quais outros nomes o PSDB pode então lançar para disputar o comando da prefeitura? Bom dia, seu tempo começa a ser contado a partir de agora. Bom dia, Jefferson e todos os ouvintes, amigos da Rádio Educadora. Que bom estar aqui mais uma vez. Uma alegria muito grande sempre vir aqui conversar com os amigos, ouvintes, os taiuenses que nos ouvem, e de um assunto extremamente importante, que é a política taiuense, que interessa bastante a quem nos ouve, e as pessoas gostam da política local e têm sempre interesse em saber o que está rolando, o que está acontecendo. Uma coisa muito bacana isso. Queria parabenizá-los pela criatividade do programa, pela criatividade, pela ousadia também do convite de todos os pré-candidatos ou as pessoas que estão sendo indicadas pela comunidade, pelos seus partidos. Parabéns a vocês. Acho que isso contribui demais com a democracia, contribui demais com o futuro. E o PSDB, o nosso partido, sempre está disposto a dialogar sobre esse assunto. E essa pergunta que me fez é uma pergunta muito interessante, inteligente. E eu diria que o PSDB hoje tem muitos nomes hoje para concorrer a esse pleito. Nós temos o atual vice-prefeito, nosso amigo Aristides, nós temos o João, nós temos a Marisa, que é vereadora, a Clarice, vereadora, o Fiorello, o Josimar, o Cleonir e outros também. Mas evidentemente que eu queria ressaltar que todo filiado tem condições de ser candidato a qualquer vaga eletiva. Mas para isso ele precisa estar filiado, evidentemente, ele precisa passar numa convenção municipal, que lá é que decide tudo, e também precisa estar com a ficha limpa. São 3 requisitos importantes para você ser candidato hoje a um cargo eletivo, certo? Então seria mais ou menos isso. Correto. Almir, caso candidato você for, caso seja eleito, quais seriam as suas prioridades para o comando de Itaió? Essa é uma pergunta... Ela é difícil, mas também ela é uma pergunta desafiadora para todos que estão na gestão pública, né? Eu acho que eu gostaria de citar algumas secretarias, algumas coisas que são importantes. Evidentemente não posso falar de todas, porque senão o tempo fica muito longo, né? Fica muito longo. Mas eu gostaria de citar, por exemplo, como a Secretaria de Educação, uma coisa que eu defendo muito na vida, sempre fui um defensor da educação, e defendo que Itaió hoje, na educação infantil, deve ter a ideia de termos uma escola nova. Eu penso que já está na hora de nós ampliarmos aquele espaço lá. Eu vejo que todo ano se amplia também o número de crianças que estão adentrando na idade escolar, e temos muita dificuldade de local, de abrigo, enfim, é um local onde lá tem muito problema de enchente, enxurrada, causa muito desconforto aos professores e também aos alunos. Penso que está na hora do Itaió olhar com carinho essa atitude de uma nova escola, um novo lugar para que possamos fazer lá um bom trabalho na educação infantil, na educação, os primeiros anos da vida escolar de uma criança.
Tá certo. Almir, falando sobre a atual administração de Itaió, quais são os principais pontos que o senhor colocaria sobre a questão pontos fracos e pontos fortes da Se administração? tu me permite, eu só quero terminar a minha fala aqui em relação a essa tua penúltima pergunta. E eu acho que nós precisamos implantar também na educação uma política de valorização do professor. Nós precisamos ouvir os professores, ouvir os que eles têm a dizer, porque eles são do dia a dia, são pessoas que têm muito conhecimento em educação. E o gestor hoje tem que dar ouvido a essas pessoas para que a gente possa praticar lá políticas voltadas ao empreendedorismo, voltadas à política de valorização profissional, voltadas a um bom índice do IDEB, que é importantíssimo para o nosso município, isso é crescimento de conhecimento, enfim, fazer tudo isso acontecer. Acho que o gestor pode trabalhar esse assunto muito bem. E eu também quero destacar muito a área da saúde. A área da saúde é uma coisa extremamente importante para mim. Acho que a área da saúde ela é uma prioridade, ela é a prioridade das prioridades, porque nós precisamos aprimorar e precisamos manter o pronto atendimento, não é com tanta facilidade, há um custo enorme lá para ser mantido, mas é uma coisa extremamente importante para o nosso povo taiuense. É preciso também que façamos as políticas ligadas ao hospital, que a gente possa conversar bastante sobre esse assunto. Depois tem uma pergunta, inclusive, sobre esse assunto. Mas é preciso dizer também que a valorização daquela entidade como um bem importante e patrimonial do nosso município é importante. Precisamos conversar muito sobre esse assunto e fazer com que aquela entidade se transforme realmente numa entidade que possa polarizar alguns atendimentos para o futuro, que ela possa se transformar num polo regional de baixas e médias complexidades, que eu acho que nós temos vocação para isso. Seria uma coisa, a saúde a gente poderia conversar muito sobre ela, mas tem duas coisas importantes que eu queria destacar sobre a saúde. Não, tá certo então. Almir, voltando então, quais são os pontos principais da atual administração? Gostaria que o senhor falasse dos pontos fracos e pontos fortes também. Olha, eu citaria duas coisas importantes aqui, no ponto fraco e ponto forte da atual gestão, que eu considero. Um ponto forte e muito legal é as pavimentações de ruas, que isso está acontecendo, isso funciona bem. E um ponto fraco que eu queria destacar, para ser rapidamente, é o diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo e o diálogo entre o Poder Executivo e a comunidade. Isso acho que nós precisamos melhorar. Tá certo. Almir, a gente falou há pouco sobre a questão dos hospitais, você citou na pergunta anterior, e a gente vê que a situação em Itaió está difícil, na verdade, e não é diferente na questão regional e até estadual. Qual deve ser a relação e o comportamento da administração para com o hospital Dona Lisete? Na minha opinião, acho que o comportamento deve ser de manter aquela entidade viva, buscando junto ao Estado e a Federação também os métodos que possam fazer com que o hospital possa se manter, né? Para buscar e também fazer com que ele se vocacione para o verdadeiro propósito que ele foi criado pelos seus idealizadores, que é o atendimento às pessoas. O hospital de nada mais serve se não é para ajudar as pessoas, de nada mais serve se não é para atender a nossa comunidade. Eu penso que aí nós temos muito o que fazer. Eu penso que tem que ter uma unidade entre população, gestão municipal e poder e a gestão do hospital, a diretoria do hospital, mas eu tenho certeza que isso é possível também. Eu tenho certeza disso, porque são tudo pessoas que moram na nossa comunidade, pessoas que estão presentes no dia a dia e sabem a dificuldade que nós temos na saúde. Eu sempre digo, você dá valor a uma entidade como um hospital quando você fica doente. Aí você vai ver quanto realmente o hospital, porque na hora, não escolhe a hora, você não sabe a hora que você vai precisar dessa entidade. Então é bom que na hora que você precisa, ela esteja apta para atendê-lo. Para isso acontecer, você tem que fazer investimentos, fazer cronogramas, fazer gestão de verdade para que as pessoas estão lá para atender você. Que é o caso do nosso pronto-socorro e também o hospital como uma extensão do pronto-socorro, uma extensão do bom atendimento. Tá certo. Almir, as cascalheiras, elas são problemas aqui na cidade. O que fazer para deixar as estradas vicinais em boas condições de tráfego aqui em Itaió? Desafio enorme da atual administração, sempre foi de todas as administrações e continuar sendo, não tenho dúvida do futuro. Mas eu acho que a gente primeiro tem que procurar a parte legal aí. Nós temos muitas cascalheiras, essas cascalheiras não estão legalizadas para o município. A parte ambiental, é preciso que se cuide desse assunto. É preciso também que tenha um entendimento com quem são os donos
dos requerimentos que já existem, para que o município tenha que ganhar com isso, para que as pessoas que moram no município possam usufruir, né, desse importante mineral, que é a pedra, para que a gente possa realmente usar essa pedra para colocar na propriedade. Isso é uma reivindicação muito antiga, né, que as pessoas, todos nós, com a advinda do automóvel, com a advinda do novo jeito, novo de viver, que são as condições onde tem muito automóvel, muito trator, tem muita mecanização, é preciso que a gente consiga fazer com as estradas de condições de uso, condições de tráfego, escoar a produção do nosso produtor rural, enfim, nossos bairros também, que deixa condições de a gente poder trafegar legal. E isso é uma coisa importante para o governo que vem, para o governo que está, e certamente será para o futuro. Mas nós precisamos começar a tratar isso com muito carinho, para que as próximas gerações nos culpem por isso. Tá certo. Almir, mais uma pergunta, lembrando que ainda temos 10 minutos para o término, então, do nosso Mesa Redonda, desse jogo de perguntas aqui. Em Itajó, quem comete crime não está indo para a cadeia, pois o presídio de Rio do Sul está superlotado e não está recebendo. Qual a sua posição, Almir, referente a construir uma unidade prisional em Itajó? Bem, esse é um assunto extremamente delicado, é um assunto que diz respeito a toda a comunidade. Eu acho que todo gestor que trabalha esse assunto deve ouvir a comunidade, deve ouvir o povo através de mecanismos, ferramentas importantes como uma audiência pública, por exemplo, para que as pessoas possam opinar e que conheçam os dois lados da moeda, o que representa, o que traz vantagem, o que traz desvantagem, um ponto forte, um ponto fraco, ou os pontos fortes, os pontos fracos desse tipo de empreendimento no nosso município. A princípio, nós temos em Rio do Sul um presídio regional que já existe. Seria muito mais barato para o Estado, na minha opinião, ampliar aquela unidade que já tem lá, né? E, por exemplo, eu ouço das pessoas, e ouvi de muitas pessoas que me diziam assim, e até das pessoas que são ligadas à própria segurança pública em Itajó, que de repente uma delegacia regional em Itajó, para facilitar a parte burocrática, enfim, todo o trâmite que diz respeito a essa função de uma delegacia regional. E também nós devemos, todos nós, devemos assumir o compromisso com o nosso batalhão aqui da Polícia Militar de construir uma unidade do batalhão nova aqui. É importante que isso venha à tona, que nós assumirmos esse desafio e esse compromisso. Porque, diga-se de passagem, Itajó está muito bem guardado, nós praticamente não temos muitas ações criminais, mas é preciso dizer também que tem porque nós temos um batalhão aqui. Isso está acontecendo e isso funciona bem porque temos um batalhão, embora a reclamação dos policiais tem pouca gente e tal, então a segurança pública é uma coisa extremamente importante para o gestor. É preciso olhar com carinho essa área também. Tá certo. Almir, a gente agradece aqui a sua disponibilidade em responder essas perguntas que são né, a gente faz e repassamos já para todos os envolvidos. Inclusive temos ainda 8 minutos do seu tempo disponível e mais 2 adicionais ainda para a gente, para o senhor ainda colocar algumas outras ideias, enfim, e também tempo para suas considerações finais, Almir. Muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria de voltar um pouquinho, se tu me permite, lá também em algumas ações e algumas prioridades que eu entendo como extremamente importantes no que diz respeito também à Secretaria de Obras. Vou dar um exemplo para você. Eu acho que a organização de gestão propriamente dita, que é de organizar dentro da Secretaria de Obras, nós podemos e precisamos avançar. Vou dar um exemplo para você como uma coisa simples, que é de você protocolar o pedido de todo cidadão taiense que precisa daquela, para que fique registrado dia, hora, mês e ano que o cidadão fez o pedido. Isso é uma coisa importante. Limpezas públicas, políticas de limpezas públicas, extremamente importante. Isso, porque isso traz bem-estar social e traz a valorização do taiense. E as pessoas se sentem bem no lugar que elas vivem, para que elas possam cada dia mais gostar mais do seu lugar. Eu acho que precisamos aprimorar essa questão da urbanização em limpezas públicas, certo? A valorização de incentivos também aos empreendedores, aos empresários que já estão na cidade ou aqueles que queiram se instalar. Uma coisa extremamente importante está ligada à Secretaria de Obras, pois todos pedem cascalhamento, todos pedem que faça terraplanagens, enfim, dentro de
dentro da legalidade, dentro daquilo que a lei permite. Eu penso que temos que dar esse incentivo a quem está e quem também quer vir na nossa cidade para montar o seu empreendimento, enfim, gerar emprego e renda, que é uma coisa extremamente importante. Né? Também temos que cuidar dentro da Secretaria Rural também a questão do trânsito, né? Fazermos um planejamento e fazermos um projeto técnico viável para o trânsito de Itaió, que já não é tão pequeno. Nossa frota é extremamente alta. Eu não tenho dúvida de dizer que temos quase um automóvel por habitante. É um modo de dizer, estou exagerando, mas certamente se você levar em consideração o crescimento disso, você vai ver que é extremamente alto. A gente sabe que a gente anda nas ruas, né? Então, eu gostaria também que uma das prioridades que eu acho que todo governante deve ter também é a atenção especial ao nosso produtor rural. Esse cara é o cara que trabalha muito, é o cara que dorme pouco e é o cara que tem o seu produto às vezes até desvalorizado. E a sua mão de obra também desvalorizada. Eu acho que isso não é o poder municipal que vai resolver, mas é uma questão de país isso. Acho que nós temos que dar o exemplo, começar por nós também valorizar isso. Aqui a cidade tem que ter... Essas políticas têm que ser voltadas à valorização do homem do campo. Vou dar um exemplo para você, que o incentivo aos sindicatos, o incentivo também às associações, as associações empreendedoras, é preciso que o município tenha atenção especial a isso, porque eu sei que o governo federal tem inúmeros projetos. Precisa botar em prática, mas para botar em prática precisa de gestão. Para botar em prática precisa de gente, pessoas que saibam fazer, certo? E esse investimento maciço que deve fazer o governo em treinamento é extremamente importante. Então eu gostaria de frisar muito isso, a valorização do profissional, do homem do campo, para que o jovem possa ficar no campo, para que ele não precise vir para a cidade. Isso é uma coisa legal e isso é uma coisa bacana que eu acho que todo gestor tem que fazer. Almir, temos ainda 4 minutos mais 2 adicionais e ainda tem aqui uma pergunta que na verdade faz parte das considerações. Eu gostaria que o senhor dissesse o que significaria administrar o município de Itaió para Almir Reniguski. Um desafio extremamente relevante para a vida de qualquer pessoa que se dispõe a assumir um cargo desse eletivo. Primeiro, uma eleição. A eleição também é um desafio. Você ter a outorga popular, você ter a responsabilidade. É diferente do que quem não é candidato, de quem não pretende ser, ou de quem não tem nada com a política. Quem tem a caneta na mão tem dificuldades. A gestão ela tem que ser uma gestão voltada às pessoas, eu não tenho dúvida disso. Afinal de contas, as máquinas são feitas para pessoas usarem, né? E as ferramentas são para pessoas usarem. Agora, a gestão ela também tem que ser dura em alguns requisitos. Ela tem que ser cobradora, de dar a ferramenta, mas cobrar o trabalho. É isso que a gente faz na iniciativa privada, né? Eu não diria que a iniciativa privada seja extremamente igual à gestão pública. Ela tem diferenças, mas ela tem uma coisa importante que elas se assemelham, que é a responsabilidade que o gestor da iniciativa privada ou da iniciativa pública tem. Não tenho dúvida disso. Então é um desafio muito grande. É realmente um novo jeito de governo. Nós estamos vivendo um novo tempo, um tempo em que as leis são mais severas, que cobram mais a lei fiscal, o ajuste de conduta de todos os prefeitos estão sendo muito cobrados. Nós temos muitos desafios para poder atender a nossa comunidade. Enfim, eu penso que em uma palavra eu resumiria isso tudo. Eu já disse ela, é desafio. Almir, então, para nós finalizarmos, muito obrigado. A gente agradece também a sua disponibilidade. Ainda temos aproximadamente 3 minutos, mais 2 adicionais, caso necessário for. Muito obrigado mais uma vez, Almir, em se disponibilizar a conversar conosco como pré-candidato. E com certeza nós ainda conversaremos em outras oportunidades a respeito dessas eleições aqui em Itaió. Muito obrigado. Eu queria complementar, então, a minha fala. Queria falar também sobre algumas coisas importantes que o gestor deve tomar atento e é importante que se faça também, que é tratar de uma secretaria, de um local, para assuntos para a juventude e para o idoso também. Políticas voltadas para essa área, esporte, cultura, lazer, né? O incentivo ao empreendedorismo, desde a escola até quem está ou quem vem, como eu já frisei aqui. Criar políticas públicas na área industrial,
treinamento e valorização de todo o nosso funcionalismo público, tem ótima qualidade. Precisamos aprimorar essa qualidade. Precisamos treinar as pessoas para aquilo que o gestor quer, para aquilo que é importante para o futuro. Gestão voltada para uma transparência absoluta. Vivemos num tempo onde não tem como esconder números. Precisamos colocá-los todos, na maioria de números fáceis de entendimento, que as pessoas falam uma língua fácil de entender. Talvez não a língua contábil, mas a língua popular. Isso é transparência. Tivemos a grata satisfação de termos a Piúna como a cidade mais transparente do Brasil. Maravilhoso esse título, um título maravilhoso para Santa Catarina e também para Alto Vale, né? Está aqui. Então eu gostaria de dizer a todos os amigos o desafio que é isso tudo. Precisamos criar o nosso parque municipal tão falado, tão discutido, né? E dentro desse está todas as entidades politicamente organizadas, como os CTGs, os sindicatos, né? Os eventos do município, né? Criarmos e aprimorarmos nosso Dia do Agricultor, dia 25 de julho, uma coisa muito bacana, né? Criarmos os eventos onde a juventude possa participar, com muito mais ênfase. A juventude pede, quer, precisamos trabalhar isso. Então acho que a visão do administrador para isso tem que ser com muita tranquilidade e também tem que ser voltado para o fazer. Tem que executar, tem que acontecer. É isso que as pessoas pedem, é isso que as pessoas querem. Eu penso que nós vivemos um momento que não adianta também você vir com propostas mirabolantes, coisas que não dá para ser feita, coisas que é para ganhar voto, que as pessoas dizem, esse cara não vai conseguir fazer isso, esse cara não vai dar conta de fazer isso. Acho que é um novo tempo. O olhar do cidadão está muito mais voltado para isso. Ele sabe o que é verdade e o que é mentira. Então precisamos criar métodos que a gente consiga fazer nas campanhas políticas, criar programas de governo que sejam execuíveis ou executáveis. E as pessoas certamente estarão atentas a isso. Vivemos um novo tempo do voto, eu não tenho dúvida. Nosso jovem está muito mais politizado. Os adultos, não tenho dúvida disso. E as pessoas que estão envelhecendo têm conhecimento para discernir o que é certo e errado. Portanto, acho que o administrador tem que dar o exemplo. Ele tem que fazer aquilo que as pessoas querem. Mais uma vez quero agradecer aqui à Rádio Educadora pelo espaço que foi me dado. É um espaço curto e longo ao mesmo tempo, mas penso que pude explanar aqui algumas das ideias do nosso partido. Eu falo aqui em nome do PSDB, partido que está aí e está formado por nosso vice-prefeito, por 2 vereadores na Câmara hoje. Penso que nós podemos dar a nossa contribuição. Acho que temos a obrigação de dar a nossa contribuição para a cidade de Itaió. Acho que chegou o momento. Apenas gostaria de contar e pedir para que o jovem itaioense, aquele que não tem um partido, aquele que gostaria de se filiar no partido, que o nosso partido está aberto. Nosso partido é da social-democracia, é um partido que trabalha para a juventude, trabalha com o jovem e trabalha para a sociedade. Então, eu gostaria de convidar esses jovens e as pessoas de idade, qualquer pessoa que queira se filiar ao nosso partido. Estamos abertos. Venha nos ajudar nessa grande empreitada. Muito obrigado.